O Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Supremo Tribunal Federal negaram na segunda-feira, anteontem, pedido de habeas corpus para beneficiar o ex-prefeito de Pirapora, Vármilo Fonseca Braga, que responde preso aos processos da operação da Polícia Federal Violência Invisível e também no de desvio de recursos destinados à coleta de lixo na cidade de Pirapora. A Operação Violência Invisível, que pôs fim a um esquema de desvio de recursos de mais de 70 milhões em Minas e mais 10 estados, foi desencadeada a partir da apuração das licitações fraudulentas para tratamento do lixo em Pirapora. Em razão da existência de escutas telefônicas, esse processo corre em sigilo de justiça. Como prova dessa fraude, o Ministério Público e a Polícia Federal instauraram outros inquéritos que geraram a operação. De acordo com a denúncia do Ministério Público, elaborada pelo Grupo Especial de Promotores de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, Vármilo montou uma empresa com uso de laranjas apenas para explorar o tratamento de lixo na cidade. A investigação revelou que desde 2005 até o fim do mandato dele, a vencedora da licitação para o recolhimento de resíduos em Pirapora foi a Movimentar Serviços e Construções, com sede em Montes Claros, que deixou de cumprir vários itens do edital de convocação e ainda assim foi declarada vencedora em 2 certames. Os auditores do Tribunal de Contas do Estado observaram ainda fraudes nos boletins diários de transporte de lixo, que tinham remuneração por hora. Dessa forma, eram lançados no controle o trabalho de motoristas de mais de 10 horas diárias, o que aumentava o valor do pagamento. Há mais de uma década, beneficiado pela impunidade, que lhe permitiu colecionar mais de 100 processos por improbidade administrativa e enriquecimento ilícito, o ex-prefeito de Pirapora, Vármilo Braga, preso desde o dia 2 de julho deste ano, também é alvo de nova investigação do Ministério Público em razão de benesses que lhe foram oferecidas no Presídio Regional de Montes Claros. A investigação teve início com denúncia anônima que informava que ocupantes de importantes cargos políticos presos na Operação Violência Invisível, desencadeada para pôr fim a uma sangria de mais de 70 milhões em Minas e outros 10 estados, com uso de precatórios falsos para abater dívidas com a União, estavam recebendo tratamento diferenciado dos demais detentos. Entre os privilégios, Vármilo, único acusado que permanece preso, teve direito a visitas em horários não previstos, recebimento de comida especial e concessão de trabalho interno, mesmo sem preencher as exigências legais. Vármilo Braga permanece preso por força de 2 mandados de prisão expedidos contra ele em 2 processos. Um que apurou a irregularidade em licitação para a coleta de lixo e outro que apura o superfaturamento em contrato, também com concorrência fraudada para a realização da festa do centenário de Pirapora. Ele conseguiu cassar liminarmente apenas a prisão preventiva decretada por força da Operação Violência Invisível, que tinha também como alvos os ex-prefeitos de Montes Claros, Tadeu Leite, e de Janaúba, José Benedito Nunes do PT, beneficiados pela mesma medida. Na realidade, a matéria aqui está equivocada, porque a liminar foi concedida na questão da prisão temporária, né? Na temporária. As preventivas, as 2 preventivas, elas se mantêm, que é em relação ao lixo e essa questão do centenário. Eu já estou na ponta aqui com o Idamar Cordeiro e acaba, Idamar, quando fala aqui dos boletins diários, de apontamentos, é nesse contexto que seu nome acabou sendo apontado no processo pela Justiça, pelo Ministério Público, sobre esses apontamentos. Mas antes de entrarmos nessas questões, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa Falando Sério. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Marcinho, Éder, André. Boa tarde a todos os companheiros aqui da 102 FM. E boa tarde mais especial, mais carinhoso a todos os nossos ouvintes aqui de Pirapora, de Buritizeiro, de toda essa região. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês. A gente sabe da audiência suas.
e há mais tempo gostaríamos de estar aqui. Esses dias eu até falei com o Cláudio, mas a correria do dia a dia às vezes nos impede de ter essa atenção. Mas agora, de forma mais tranquila, a gente retornou a partir do último dia 10 ou dia 11 aos trabalhos da Câmara, ao Legislativo. E aí nós queremos, dessa forma, ter um espaço maior aqui para defender o nosso povo, que essa sempre foi a nossa meta desde quando a gente iniciou na vida pública. Então, muito obrigado por essa oportunidade, uma boa tarde a todos. Tá certo. Idemar, eu já comecei a entrevista com você trazendo uma nota do Estado de Minas de hoje, uma matéria, eu vou até ler aqui. Não, já leu tudo, você já pode... Não, eu quero ver quem foi que fez a matéria. Não consta aqui o nome do repórter, do jornalista. Mas bom, tudo bem. Você está retornando agora para a Câmara, fazia parte do governo municipal como secretário e fez parte da gestão passada e acaba sendo apontado em alguns processos. Do dia 2 para cá, depois da operação Violência Invisível, culminou com a prisão do ex-prefeito, um disse-me-disse, tentativa de... Qual é a leitura que você faz como homem público, como vereador eleito pelo povo? Do dia 2 para cá, qual é a leitura que você está fazendo? Como é que está a sua cabeça nesse momento? Ô Emerson, Cláudio, a cabeça minha ela se encontra da mesma forma da cabeça daquelas pessoas que participaram do governo de Wärmeren no primeiro governo, quer como servidor, ou também parte da população que viu o governo de Wärmeren e viu como bom, e fica sem entender essas ações. Quando você procurou, então, ou seja, tumultuado, quando você procurou o responsável por essa matéria que eu falei que não gastava, eu tenho certeza absoluta que é minha convicção, e também tenho certeza que é a convicção das pessoas que gostam de Wärmeren, que reconhecem o trabalho dele. Eu tenho convicção plena, eu tenho que reconhecer o trabalho da imprensa, mas o que aconteceu muito com relação ao governo passado de Wärmeren é que Wärmeren enfrentou alguns setores e que isso prejudicou ele. E a imprensa, infelizmente, faltou em alguns veículos de imprensa isenção para publicar as matérias. Wärmeren foi verdadeiramente a pessoa que mudou Pirapora nos últimos 8 anos, e mudou muito. Eu tive a oportunidade, não é segredo para ninguém, Pirapora conhece minha vida, eu tive oportunidade de ser vereador no governo de Walide, a gente sabe como é que foi, né, o governo. Eu tive a oportunidade de ser vereador no governo de Leônidas, e tive a oportunidade de ser vereador no governo de Wärmeren. Sinceramente, eu não votei em Wärmeren na primeira eleição, trabalhei contra, achava que era um absurdo, mas toda a oportunidade que tem, agradeço a Deus Wärmeren ter vindo para Pirapora, porque se nós tivéssemos tirar aqui as obras que Wärmeren implantou em Pirapora nesses últimos 8 anos, é o que faz a Pirapora realmente tomar um lugar de destaque. Então, trabalhou muito. Mas por que tantos processos de improbidade, Idemar? Como que se explica isso? Que acabou culminando na prisão dele, ele continua preso. Aliás, eu acabei de esquecer de dar a informação que o VAR foi transferido para Pirapora, para a cadeia pública de Pirapora, mas já foi para o presídio Nelson Hungria, em Contagem. Como explicar isso, essa multidão de processos? Wärmeren tornou-se um incômodo para o norte de Minas, porque o que está acontecendo hoje? Se esses processos vierem ser desfavoráveis a Wärmeren, ser considerado culpado, que eu tenho certeza que não é, e ele por um acaso não tiver condição de disputar a eleição que estava programado como candidato, era um pré-candidato a deputado federal, se você chegar ali em Corinto e abrir os braços para cá, para o norte, com exceção de Montes Claros, que apresenta alguns nomes, nós não temos outro nome para representar o norte. Então, isso incomodou muita gente. Tinha algumas pessoas que queriam esse líder. Agora tem esses políticos antigos que ficaram aí representando Montes Claros, representando o norte de Minas, que o que fizeram para nós? Então, esse Wärmeren incomodou muita gente. Nós temos certeza disso. E foi, agora recentemente na Rede Globo, foi noticiado uma matéria contra o governo de Wärmeren, contra o nosso governo, que só mostrou que Pirapora não prestava. Em momento nenhum foi noticiado o que Wärmeren fez por Pirapora. Então, qual que é a minha visão, salvo o melhor juízo? Alguém patrocinou aquilo para quê? Para criar uma imagem contra Wärmeren. Aí essa imagem contra, ela chega no Poder Judiciário aqui, ela chega no Poder Judiciário em Belo Horizonte, ela chega em um restante da imprensa neutra, e aí a turma que entende ao contrário tem ficado calado. Quando eu falei mas você acha que não fosse fundamentadas essas denúncias contra o ex-prefeito, o Judiciário agiria de forma irresponsável, de mantê-lo preso,
privando a sua liberdade, caso não houvesse requisitos de fato de irregularidades? Oi, eu tenho certeza que eu tenho. Ninguém chega no judiciário, na promotoria e fala assim, Wagner foi um bom prefeito. O que chega, a informação que chega, o ex-prefeito é bandido, é só essa informação. As pessoas que conhecem, que acreditam na capacidade dele, que acreditam na honradez dele, não está falando. Eu, quando estou vindo aqui, verdadeiramente eu sou a primeira pessoa que está falando que acredito. Eu fui notificado pelo Poder Judiciário, no sentido de que eu também estou sendo investigado. Eu, mais do que ninguém, tem Você tem a consciência tranquila? No seu caso? Tranquilo no meu caso, e mais ainda, eu tenho a consciência tranquila também com relação ao caso de Wagner. No meu caso, o que é? Eu apontei no ano passado procedimentos de atestamento de nota de 13 meses, que foi quando eu realmente assumi a secretaria. Como é que isso chega em mim? A coleta de lixo, eu sei que ela é feita. Ela é feita na minha rua, por exemplo, que eu moro no final da Rômulo Passos, 2 vezes por dia. Como eu moro numa casa por semana, como eu moro numa casa de esquina, lá é feita coleta 4 vezes por semana. Eu sei que a coleta de lixo é feita. Ela chega para mim atestada que foi realizado aquele serviço. Não me compete de verdade. Outra coisa é não ser confirmar aquilo. E em razão disso eu estou sendo também investigado. É porque o Ministério Público e tantos promotores, que os boletins, os BDTIs, os boletins diários lá, diz que há semelhança de vários apontamentos, de muita similaridade, de horas, segundos, de quilometragem. Entende que houve uma fraude naquilo lá. Você que fazia os apontamentos, aliás, tinha o Vanderlei também, que acabou sendo afastado das funções públicas, Judemar. E aí? Mas esse apontamento não era só o Vanderlei que fazia, alguém apontava isso era apontado e é apontado no aterro sanitário, é apontado depois por Vanderlei, que ele é o superintendente, depois que a gente assina. Então não tem porquê. Aí, quando não existe fiscalização, então? Não, existe uma fiscalização no aterro sanitário, existe uma fiscalização temporária, de tempos em tempos, de um funcionário que acompanha aquilo. Mas não tem porquê ser muito diferente um dia do outro, não. Porque a coleta de lixo, eu moro no Cícero Passo, lá em casa, ou eu ponho o lixo 7 horas. Essa pergunta, existe um cargo ou existe um fiscalizador de fato? Existe o fiscalizador de fato, porque tem essa fiscalização no aterro sanitário, tem uma fiscalização que é feita por um outro servidor lá, tem esse apontamento feito depois por Vanderlei, e depois chega no secretário. E eu tenho conhecimento de N vezes, indiferente desse problema ter surgido, de que esse apontamento constantemente era feito de alguém acompanhar de moto, de alguém entrar para conferir isso. Então, houve falha então nessa fiscalização. Não, com certeza, acaba que quando eu estava falando, o lixo lá em casa, e quem mora na Rômulo Passos sabe, ou eu ponho o lixo para fora 7 horas, se eu pôr 7h10 eu perco. Então isso não tem por que ser distorcido, esses apontamentos também não. Agora o Ministério Público está fazendo o papel dele. Né? Agora eu entendo que... Mas você deixa a sua vida tranquilo, você se coloca à disposição do Ministério Público? Quero informar, eu até não entendi por que também não fui afastado, né? E falei com o prefeito Léo que eu ia me afastar para dar mais tranquilidade para o prefeito Léo, e entendo que o Ministério Público e o Judiciário estão fazendo o papel deles. Eu entendo que esses pedidos de prisão é um pensamento particular meu, carregou muito contra Wagner, porque eu acho que ele não precisava disso, porque aí não é Você só... Você acha que houve acesso? Eu particularmente acho, porque Wagner é um pai de família, é um trabalhador, tem o comércio dele aqui, tem a estrutura dele aqui, tem o povo, tem a vida de Wagner, tem Pirapora. Então não é da noite por dia que ele ia sumir. Ele foi preso no primeiro instante por causa desses precatórios que a Prefeitura de Pirapora nem comprou. Aí nesse segundo instante ele foi pedido a prisão dele por causa de processos que já tem na justiça há muito tempo. Então eu acho que até em razão dessa noticiação de fatos por jornais, por Jornal de Belo Horizonte, eu acho que isso acaba preocupando mesmo o Poder Judiciário, e aí ele exerce esse papel. Eu particularmente achava que não, porque isso é muito triste para as pessoas que gostam de Wagner, para a família dele. Onde que está? Mas você acha que não houve muita imprudência do ex-prefeito quando ele desafiou em vários... Quando eu ouvi através do mecanismo de Facebook agora, aquela fala dele com relação às festas, aquela fala foi muito pesada mesmo, mas as pessoas não sabem o que ele sofreu para fazer aquela festa. Então a gente sabe, e aquilo é ruim o que ele falou. Tanto é que ele está pagando por isso hoje, né? A gente acaba achando que foi mais isso que motivou a desconfiança, esse afrontamento. E aí já tem um ditado antigo que fala, as coisas são trilhadas e Deus faz tudo certo. Então nós estamos tranquilos. Eu quero nesse momento aproveitar para dizer às pessoas, os piraporenses
que reconhecem o trabalho de Varno, as pessoas que gostam de Varno, tranquilizar vocês. O mais importante nesse momento é isso. Todas as ações que podem ser feitas em favor de Varno, elas estão sendo feitas, o grupo político dele continua unido, continua coeso, em busca da justiça desse assunto. Então nós estamos tranquilos. Não tem como deixar de saber que a limpeza pública aconteceu, não tem como deixar de, porque aí daqui a pouco vem uma questão questão de combustível. N vezes eu vi, às vezes, a prefeitura impossibilitada, e você está lá hoje na saúde, vendo que pepino que é aquilo de Britizeiro. Né? Aí chega no momento que a pessoa precisa viajar, não tem ambulância. Eu cansei de ver de forma errada, a prefeitura disponibilizava combustível para carro, levar a gente. Isso não está no papel, não. Então essas coisas é uma vantagem, isso ter acontecido para... Você acha que a carretilha pegou muito mal? Esses lançamentos, quem é que faz esses lançamentos? Como é que nós vamos culpar o prefeito por isso? Aí, hoje, no governo de Léo, tem uma ouvidoria para todas essas denúncias ser apuradas. Porque até chegar lá, como é que o prefeito, como é que você que está aqui agora vai saber quem é que atesta o carro lá no passado, como acontecia? Eu quero te dar a oportunidade para você fazer um balanço do seu trabalho como secretário também, porque eu acho que você acabou, foi um período curto de início de governo, um início tumultuado, mas eu penso que você acabando, querendo ou não, acabou dando uma certa resolutividade que pesa muitos questionamentos, e nós podemos ouvir muita gente aqui no Falando Sério através do Olho Vivo na Cidade. Mas aqui, você fala dessas questões, o Ministério Público, o relatório do Tribunal de Contas, nas notas fiscais referentes aos contratos 055 de 2006 e 138 de 2010, ele alega que os serviços foram atestados por Zé Márcio Vargas Ligório, que acabou sendo afastado das funções públicas, e o Demar Antônio Cordeiro. Contudo, os boletins diários de transporte apontaram a existência de dados maquiados com a finalidade de simular serviços não executados. Esse assunto aqui que eu falei, sobre coleta de lixo, por exemplo, eu sei que todo dia, 2 vezes por semana, é o mesmo horário que é feita a coleta de lixo, não onde que eu moro. Então isso não tem... se a questão da carretinha que você falou é um erro, tudo bem. Mas essa coleta de lixo, no caso, coleta específica do lixo, ela é cotidiana mesmo. Ela não tem, se ela tiver alguma interrupção, a coleta não aconteceu. Então a pergunta que deve ser feita é: quem mora aqui ficou algum dia sem que fosse colhido o lixo dele? Porque se essa coleta é feita diária, esse apontamento tem que ser feito diário. Se alguém apontou 15 minutos todo dia, é porque o caminhão tem um horário de sair, deve ter o horário dele. Para ele chegar lá em casa às 7 horas, ele deve sair do ponto dele às 6h40. Mas, Demar, mas isso não pode representar um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$2 milhões. Concordo, Cláudio, plenamente, e de verdade não representa. Por quê? Porque o serviço foi prestado. É isso que as pessoas têm que ter conhecimento. Eu concordo plenamente com você. O que é que foi apurado? Apurou que se pagou 2 milhões e tanto, por exemplo, e foi prestado o serviço. Se houve prejuízo, eu não posso falar isso. Esse procedimento final lá pode ser que ateste isso. Agora, que o serviço foi feito, foi. Então não tem... Isso é muito claro, é muito cristalino, e é esse que a gente quer deixar o entendimento das pessoas. E quero também que esse entendimento, estou à disposição da doutora juíza, da doutora promotora, porque eu acho que ela precisa... Eu já fui chamado uma vez lá quando... os promotores especiais tiveram, e expliquei isso. Né? Então, o que eu quero deixar certo aqui é que... Você já tinha participado de uma oitiva para esse assunto? Eu tive uma oitiva lá. Em todos os instantes, eu estou pronto para falar isso, estou à disposição da justiça, minha conta bancária está à disposição, minha declaração de bem. Aqui, que foi a mesma pergunta que eu fiz para o Zé Márcio Ligório. Eu queria falar essa pergunta. E ele acabou que agora foi afastado também das funções públicas. Você acredita, piamente, atesta a inocência do ex-prefeito nessas acusações que são apontadas pelo Poder Judiciário? Emerson e Cláudio, tranquilamente. Eu quero dar um testemunho aqui. Eu fui vereador, Cláudio sabe bem disso, que a gente tem no primeiro mandato com o Vargas. Cansei de questionar algumas ações da prefeitura, algumas ações do secretário Zé Márcio, que o pessoal até entende que eu tenho um desentendimento com ele. Cansei de ter muitas divergências. Em 8 anos, Emerson, se escreve isso aí pela felicidade de tudo que é importante pra gente. Eu não vi Varno dar 10 litros de gasolina, 1 litro de gasolina pra ninguém. Eu nunca vi. Em oportunidades que a gente precisar de alguma coisa com relação à prefeitura, vai falar, não, coisa de prefeitura nós não devemos envolver. Então eu tranquilamente acredito e tenho confiança de que a justiça vai prevalecer. Eu acho que essa questão agora é muito triste, é muito sofrida para ele. Isso é maior do que para Pirapora. E se der uma zebra de Varno vir a ser condenado, isso é triste para o norte de Minas. Mas se ele for condenado é porque houve então a comprovação das irregularidades. Ou então eles não conseguiram fazer a defesa.
Porque quando chega, como é que justifica a questão da carretinha? Agora não foi ele o culpado, não. Só que o responsável é ele que é prefeito. Que é o gestor. Né, que é o gestor. Então o que eu quero contar é do tanto que ele fez por Pirapora, quero deixar registrado aqui da minha gratidão. Perdi a eleição passada com mais votos do que tivesse, ele me convidou para ser secretário e a gente fez o possível para que as coisas andassem. No final assumi essa responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, que acabou me causando uma investigação que, se eu tivesse cruzado os meus braços como secretário, eu não ia estar sendo investigado, não. Aceitei o convite de Léo, porque quero contribuir mesmo, porque era muito tranquilo para mim ficar só na Câmara recebendo e cobrando, mas queria contribuir como acho que contribuí, e quero agradecer as pessoas que foram importantes para nós na Prefeitura nesses 6 meses que eu fiquei em frente da Secretaria. Eu acredito que atingi o objetivo que precisava atender, porque nós conseguimos fazer a Operação Tapa Buraco tranquilo, conseguimos melhorar as estradas rurais, 100% das estradas rurais. Fizemos muita coisa, limpeza de praças, vocês são testemunhas, essa praça aqui em frente de vocês aqui, nós limpamos essa praça aqui 3 vezes, estávamos restaurando ela, e foi assim, as coisas andaram muito bem. Então eu devo registrar que é importante eu tenho falado às vezes com o Cláudio, às vezes vocês podem nos ajudar mais, e eu quero que essa semente seja plantada, porque a imprensa tem como ajudar a cidade, porque às vezes não é só cobrar do secretário, não. Muitas cobranças suas que eu recebia, que eu assistia os programas seus quando podia, no horário de almoço, ligava o rádio ali, me motivava a trabalhar mais. Mas a população precisa entender que não é só a ação do prefeito, não é só a ação do secretário, há a cobrança dos vereadores. Então eu quero registrar aqui, quando estou falando desse assunto, a participação dos servidores municipais no que diz respeito ao bom andamento da Secretaria de Infraestrutura. Quero registrar aqui a participação do Carlinhos 19, que eu fiquei admirado por ver tanta determinação. Não tem ninguém que é mais determinado do que ele, e hoje é uma pessoa íntegra. E se você perguntar o que aflige ele hoje, é esse desencontro aqui de caçar, de prender, porque Pirapora, de verdade, está andando nos trilhos. Pirapora andou muito, mas andou muito. Se a gente comparar Pirapora com toda a região aqui, Pirapora salta aos olhos o que está andando em mas Pirapora. A receita é bem superior, né, Aldemar? Emerson, e fazer parte de uma região micro. Que eu participei de política, antes de entrar no governo de Wagner, eu estava 12 anos na política. Eu comecei quase que falar, Emerson, na política. Eu vi 12 anos não acontecer nada de relevância pra gente. Aí eu vejo nesses 8 anos o que ninguém acreditava. Muitas pessoas não acreditavam. Quando foi derrubar aquele hospital lá naquela época, vocês lembram bem disso? Não vai construir, não vai mobiliar, não vai funcionar. E aí nós vimos isso se transformar em realidade. Pirapora hoje, eu tenho uma lista aqui de uma agenda positiva do prefeito Léo, de N coisas que estão continuando. Né? Aquele hospital, aquele CTI, só sabe a importância do CTI quem precisa. Se Wagner sair da cadeia hoje for candidato novamente, o voto seu é dele? Não, Wagner sair for candidato, eu sou o cabo eleitoral número 1 dele, se não tiver outro na frente, porque dentro das pessoas que gostam dele, tem muitos que querem ser o número 1. Você não tem medo de ser confundido, a sociedade confundir essa sua afirmação e achar que de repente você possa estar zombando da capacidade intelectual do cidadão e do próprio Poder Judiciário? Não, a população que me conhece sabe que eu não estou zombando, sabe da minha sinceridade, e outra coisa, uma grande parte da população de Pirapora sabe disso e pensa assim. Eu não estou falando aqui, quando eu fiz questão de me afastar agora da prefeitura, foi para responder a voz do povo, porque como vereador, como secretário, eu tenho que responder a voz do prefeito. O vereador, há quem afirme categoricamente que a sua saída da secretaria foi estratégica para buscar imunidade parlamentar. Tem alguma coisa a ver com isso? Não, eu vi alguma coisa no Facebook, parece do capitão Fabiano, que depois eu quero observar e respondo de forma alguma. Em qualquer lugar que eu esteja, não vai me impedir que a justiça venha cobrar qualquer explicação. Lá não tem isso. A única diferença é que lá eu não respondo pelo prefeito Léo. Lá eu respondo por Ildemar Cordeiro, vereador. Na secretaria, qualquer ação para me sentar aqui, eu teria que dar satisfação ao prefeito Léo sobre isso. Como vereador, não. E a minha população queria isso. Dentro do meu eleitorado, grande parte queria que eu viesse e falasse sobre como é que está a situação de Wagner, e eu não poderia fazer estando na secretaria. Você acha que Wagner, ele hoje, então, ele passa mais da condição de réu para vítima do Poder Judiciário, Ildemar? Não é do Poder Judiciário, não. Porque o entendimento da juíza é em razão do que chegou para ela. Chegou a denúncia, ela está apurando aquilo, não conhece esse mundo político que a gente conhece. O que Wagner está sofrendo aí é a perseguição da política.
é a perseguição da imprensa, que tem aquele jornal lá de Belo Horizonte, que é só notícia, nunca noticiou nada de bom. O jornal não é do estado de Minas, que é o maior, não. Tem um jornal menor, hoje em dia, se eu não me engano, que ele é de uma facção política que buscou isso há muito tempo. Mas, vereador, só cita novamente a imprensa, e aí eu não vou colocar isso em maus lençóis, não. Mas, durante o prefeito foi preso dia 2, o ex-prefeito foi cassado o prefeito foi cassado dia 1º, o prefeito foi preso dia 2. E em nenhum momento a imprensa de Pirapora, é certo, falando sério, questionou isso. Estaria essa imprensa que não publicou nada contra o prefeito a favor do prefeito? Acreditando nele, acreditando na inocência dele, assim como só acredita? Cláudio, tem uma parte da imprensa aí que ela prefere, no primeiro instante, parece que ela está esperando apurar, mesmo o jornal escrito, porque a coisa é muito complexa e não dá a visibilidade à matéria que outros dão. Eu, no caso específico seus aqui, toda a vida eu admirei o programa seus muito mesmo. E essa cobrança suas, ela é muito boa, mas é de aceitarmos nós estamos aqui, eu tenho consideração com vocês, de que ela foi mais na linha crítica mesmo, mais na linha de oposição. Essa é a verdade, da mesma forma que tem a outra linha, que é a linha mais de grupo de apoio. Agora precisa acontecer isso. Agora não é a imprensa, quando a gente está falando sobre essa imprensa, não é essa imprensa daqui que mobilizou esse assunto, não. Essa imprensa, essa coisa veio de fora, porque quem vai me responder... A prisão de Vargas foi feita em razão dos precatórios. De um município que não comprou? Não, vereador, na realidade, a Rede Globo, SBT, Record, todos os canais, todos os jornais divulgaram a prisão do ex-prefeito e o Falando Sério sempre divulgou esses fatos. Ô Emerson, qual outro programa de rede, que outra vez a Rede Globo deu tanta notoriedade a um caso, a não ser o caso de Vargas, porque aí não falou do prefeito de Moscado, nós não vimos a rede... 8 minutos, você acha que a matéria foi paga? Ave Maria, eu tenho certeza disso, eu não sei quem pagou, não. 8 minutos, nós sabemos o que temos noção um pouco do que custa 8 minutos da Rede Globo. Não é brincadeira. Você acha que aquela matéria impulsionou o judiciário a prender o ex-prefeito posteriormente? O que eu tô falando é o poder da imprensa nesse assunto. Porque mas a operação foi feita em 100 cidades do Brasil. E aí só prendeu... Não, prendeu o ex-prefeito de Montes Claros, não foi preso porque fugiu. O ex-prefeito de Bocaiúva foi preso e outros tantos nomes. Mas nesse momento só o ex-prefeito foi preso. Tá, que é o nome que oferece essa opção para o norte de Minas. O que eu estou falando é desse assunto. É o nome que oferece a opção para o norte de Minas. Mas eu tenho certeza absoluta, acredito nisso. O balanço que você faz da gestão do ex-prefeito Vargas é positivo, no seu ponto de vista? Eu me atrevo a dizer em alguns lugares aí que o governo de Varmelo foi um governo de nota 8,69. O que é que faltou nele? Cuidar das coisas menores. Faltou no governo de Varmelo, e ele muito centralizador, a verdade é essa, sempre correu, trabalhou muito. Emerson, Cláudio, eu vi Varmelo trabalhar muito mesmo, diuturnamente. Eu cansei de ver Varmelo sair daqui 10 horas da noite para ir para Montes Claros e para ir para Brasília, e sempre eu recomendando a Afonso, que é motorista dele, que é amigo nosso. Afonso, vocês têm cuidado com essas estradas, porque esse temor eu tinha mesmo. Eu vi ele trabalhando muito. 8,69 é a nota, e as coisas menores poderiam ter acontecido. Essas ações, elas vêm em razão da coisa menor que não foi cuidado com devido cautela que teria que cuidar, com a devida atenção que a coisa pública tem que ser cuidada. Há um entendimento muito errado com relação à utilização dos recursos públicos. As pessoas fazem uma ideia errada, né? E Vargas toda a vida ele cuidou bem desse assunto. Vargas toda a vida foi muito temeroso de ser entendido como alguém que desviasse dinheiro dinheiro público. O que eu tenho certeza sobre esse assunto é isso. Agora, infelizmente, ele nesse mundo, ele criou muito inimigo político, ele criou muito afrontamento. Mas criar inimigo político é uma coisa. Eu posso ser seu inimigo, mas se você não tiver nada contra mim, você não vai me prejudicar, não. Cláudio, entendeu? Eu vi agora no Fantástico uma reportagem de um ex-senador e de um hoje deputado. Vocês devem ter visto. O que é que ele estava ensinando? Cria, mesmo que não tem, cria, porque aí quem tem que trabalhar, em vez de trabalhar, vai tentar responder aquilo. Então, mesmo onde não exista, não estou falando que na prefeitura de Pirapora não aconteceu algumas coisas erradas. O que eu estou falando é que eu acredito na inocência do prefeito. Agora, é que acontece coisa errada, acontece sim. Quando você chega aqui na recepção do hospital, porque uma coisa que a gente precisa trabalhar, Cláudio, eu quero pedir a vocês, quando a gente chega na recepção do hospital, que a funcionária que tinha que estar lá atendendo, ela está mandando uma mensagenzinha do celular, ou ela está conversando no telefone, ela, em vez de dar
a atenção para quem vai ali, ela está cuidando de outra coisa, está errado. Então tem muitas ações que vocês me cobraram, por exemplo, que aí eu sei que é um erro meu, por exemplo. A questão de cemitério, nós temos lá os servidores que às vezes não atendem da forma como devia, e aí a responsabilidade é do gestor. Então tem muita coisa errada no serviço público, não só de Pirapora. Porque Pirapora, pelos governos que teve, pela experiência de servidor, quase servidor nosso é de servidor antigo, servidores de mais de 20 anos, são pessoas experientes que querem contribuir mesmo. Mas a administração pública, de uma forma geral, ela deve muito ainda. A gente espera que isso amadureça para que o cidadão possa colher o resultado disso, de um governo melhor, que é o que todos a gente espera. Bom, o senhor disse e afirmou categoricamente que Pirapora avançou, e certamente quem veio em Pirapora, e não tem dúvida disso não, né? Conquistou o hospital, conquistou o centro de convenções, mas cidades também iguais a Pirapora, ou no mesmo pote de Pirapora, também conquistaram, né? As cidades micro da região, o governo federal e o governo do estado tem investido nisso. Em Januário, se você for lá, houve uma transformação. Brasília de Minas, se você for lá, e eu conheço, estou falando porque eu conheço as cidades. Brasília de Minas sofreu transformação. Tem um PSF lá que parece o hospital daqui de Pirapora. Tamanha magnitude, por Deus do céu, que parece o hospital aqui de Pirapora, em Brasília de Minas, cidade micro de uma região. Januário também. Ou seja, Pirapora nos desenvolveu, além das cidades micro-regionais não, desenvolveu o equivalente. O que se questiona é a aplicação dos recursos, e isso é que está provocando essas 3 mandados de prisão para ele, que ele responde agora. E eu fiquei sabendo que ele emagreceu 12 quilos, não sei se é verdade. Mas o senhor acredita piamente na inocência dele? Ele acredita que ele é inocente? Tem conversado com ele? Não tive a oportunidade de conversar. Uma coisa que ele pediu foi que as pessoas orassem, rezassem, e não quis receber as visitas, porque de verdade é um ambiente que a gente não quer que as pessoas que a gente gosta estar lá. E ele acredita sim. Vármilo, quem conhece Vármilo, Cláudio, de perto, sabe da observância dele com relação a essas questões. Aí os outros municípios eu não conheço muito não, mas eu sei que aqui o que nós recebemos foi muito, e ninguém consegue buscar no governo os recursos que ele conseguiu se não estiver prestando conta disso. Então a clareza é essa aí. Se nós ficarmos aqui hoje no programa, eu quero voltar aqui depois, vou estar aqui se vocês me permitirem, e Deus permite, vocês vão nos permitir, para a gente falar das coisas que aconteceram em Pirapora, porque isso tem que nascer. Pirapora precisa que com essa confusão continue o progresso, e que renasça nas pessoas a responsabilidade para que a cidade continue crescendo. Pirapora não pode interromper. O que me assusta muito sobre esse assunto, Pirapora interromper. O que me assusta nesse assunto eu sonhava, você sabe disso. Eu vi aqui a finada Emília Pardinho, minha amiga do PSB, ser candidata a deputado, vi Mendes, meu amigo, ser candidato a deputado, vi Celcinho ser candidato a deputado, e falei com eles, não adianta, vocês não têm um projeto político para nossa região. E eu vi a Nivarme, vejo Nivarme, esse projeto político para nossa região, para crescer nossa Pirapora, para crescer nosso Buritizeiro, nosso Ibiaí, porque Pirapora hoje, com relação a prefeito, eu não tenho dúvida, Pirapora está em boas mãos com Léo Silveira. Mas não sei se Léo vai conseguir ter a nota que Vármilo teve, porque Vármilo tem o diferencial dele. Mas eu gostaria, Emerson, eu gostaria, Cláudio, que todos os outros municípios aqui tivessem tão em boas mãos quanto eu acredito com relação a Pirapora. Você acha que Vármilo consegue dar a volta por cima, Ildemar, depois de sair dessa? Tô ele seguirá a vida isso, política dele, pública, colocará a intenção dele, colocar o nome à disposição para deputado? As pessoas que muito gostam de Vármilo vai pedir ele para não mexer com política. A mãe dele, as irmãs, os amigos, a esposa, a família, vai pedir ele, mas tem um outro conjunto de pessoas amigas dele que vai cobrar isso dele. Quem é? É o Ildemar Cordeiro, é o pessoal do Lagoa dos Patos, é os amigos de Buritizeiro, é os amigos de Ibiaí. Nós vamos cobrar, porque nós não podemos. Quando você falou aqui comigo, em off de largar a rádio, nós não podemos. Eu tenho hora que tenho vontade, eu tenho uma tia que chama Maria Cordeiro. Ela, de 10 conversas que ela fala comigo, Cláudia, ela fala assim, meu filho, pelo amor de Deus, não mexe com política. Eu tenho hora, já falei com alguns amigos meus, que eu me vejo na condição de não mexer com política, mas eu tenho uma obrigação maior de passar por esse sofrimento que a gente passa, e as pessoas sabem do que eu estou falando, mas eu tenho que passar por esse sofrimento para defender minha cidade. Minha menina hoje está vindo agora, vocês ouviram, eu estou arrumando uma carona para ela, está vindo de Montes Claros estudar. Léo está trazendo, e vai trazer, se Deus quiser, o curso de Direito para Pirapora, como está trazendo, que vai ser uma realidade, o curso lá do IFET, de engenharia. Então nós temos que melhorar. Não adianta nós baixarmos
a cabeça e nos acovardarmos, não. E vou convidar vocês para participar comigo. Vocês são pessoas experientes, os amigos que estão tendo oportunidade de nos escutar aí. Vamos consolidar, continuar firmes no propósito maior nosso, que é o bem-estar de nossa cidade. Então, eu estou torcendo para isso e trabalhei, Cláudio. Emerson falou que ia me dar, eu estou vendo que o tempo está apertado aqui. Emerson falou que ia me dar o tempo para falar sobre. Trabalhei muito nesses 6 meses. Deixa eu só fazer uma perguntinha, só para você concluir. Conheço todos os amigos e os inimigos políticos do ex-prefeito. Ele adquiriu algum inimigo com a possibilidade de se lançar candidato e esses antes amigos, agora inimigos, estão prejudicando ele? Sinceramente, eu sinto isso. Eu percebo que algumas pessoas que tiveram o apoio de Wagner aqui, hoje tem o risco aí, Wagner sendo candidato vai perder 5, 10 mil votos, que Wagner vai tirar mesmo. Então eu vejo isso em alguns companheiros políticos e que estão errados nisso, porque o que tem que ter é seriedade, é amizade, é o bem comum. Porque esses estão no poder. O que é que tem feito pelo nosso norte aqui? Quem é, Cláudio? Quem é, Emerson? Se nós tirarmos o nome de Wagner desse páreo, quem é que vai representar Pirapora? Quem é que vai representar de verdade Buritizeiro, Ibiaí? Infelizmente, aí eu tive com o Wagner agora na eleição de prefeito, abaixo de Januária muito, não temos outro nome. Vereador, o senhor defende aquela tese, rouba mais faz? Não, eu defendo a tese de fazer. O rouba mais faz é a tese de quem quer falar que o outro está fazendo, mas que está errado. Então, não tem essa tese rouba mais faz, não. A tese é tá fazendo, trabalhou. Em momento nenhum, eu estou falando com vocês, eu tenho uma amizade especial pro Varno, tenho uma amizade muito grande, aí bagunça tudo, por Walide, tenho uma amizade muito grande por Leondas, os 3 prefeitos. Eu tenho um bom trânsito entre todas as correntes políticas. Tenho uma amizade muito grande, que eu já falei com você. Eu convidei Dalécio, falei, Dalécio, vem ser vice-prefeito no nosso grupo político, porque eu admiro a família de Dalécio, de Groselha. Então eu tenho Você acha que o Indalécio seria um bom nome para governar Pirapora hoje? Não, hoje Pirapora está em boas mãos. Tranquilo. Sim, mas como você avalia o nome Indalécio para Pirapora? Não, Indalécio eu chamei para ele, pra gente somarmos lá atrás. Eu espero que quando eu fizer esse outro convite, porque pode ter certeza, quando eu fizer um convite, eu estou pensando no melhor para nossa cidade. Algumas manifestações aqui, vereador. Damásio de Alcântara, Ronan, Narciso Rocha, Mara Diniz, Eduardo Daniela, Noeli Maria, Aparício Mansur, Miriam Braz, Robson Palma. As manifestações contrárias estão muito contrárias, praticamente todas elas contrárias ao seu posicionamento na entrevista. Isso é assim, aquela turma que é ligada ao nosso grupo político, que enxerga as coisas que nós estamos falando, devem estar satisfeitos ou querendo me cobrar alguma coisa que eles gostariam de estar falando aqui, mas eu que estou sentado aqui, eu não falei. Então, às vezes, em outra oportunidade, eles vão vir falar. E os contra vão falar, sim. Os contra vão falar, estão no direito, eu concordo. Eu recebo as sugestões aí. Cláudio está falando aqui de Ruta, que é meu amigo, que eu gosto dele. Que vai chorar hoje, que o Galo perde hoje. O Galo vai ganhar de 1-0, mas não adianta nada. Ruta me deu uma sugestão, abre esse aeroporto aqui para fazer uns campos de futebol. E a gente estava... Porque tem muitas orientações da oposição que elas são bem-vindas e fazem bem. E tem outros que não conseguem. Tem meia dúzia de gente no Facebook e em alguns meios que eles não conseguem enxergar nada. Se você falar, o hospital tá bom porque salvou, não, mas fulano morreu, o outro quebrou a perna, é assim. Então eu entendo, aceito e quero dizer a vocês que não é outra coisa não. Vocês tenha Deus no coração. O senhor disse agora há pouco que o Wagner tem sido na realidade alvo de perseguição por parte de lideranças políticas fortes, por parte do Poder Judiciário, por parte da imprensa. O certo é que após a prisão do ex-prefeito, os advogados tentaram habeas corpus em Belo Horizonte, segunda instância negado. Agora há pouco a matéria do Estado de Minas dá conta de que o tribunal, o STF em Belo Horizonte, em Brasília também, negando o direito de liberdade ao ex-prefeito, negando habeas corpus. Quer dizer, as 3 instâncias negando o direito, negando aí o habeas corpus impetrado pelos advogados do ex-prefeito. Essas 3 instâncias do Poder Judiciário estão erradas, estão equivocadas? Emerson, a única coisa que a gente tem ouvido e visto escrito é só isso. O lado bom da administração de Wagner, da questão séria, da questão honesta, ninguém divulgou isso, não. A imprensa, o jornal, nós estamos falando aqui de que da TV Globo. A TV Globo noticiou 8 minutos que Pirapora estava largada.
é isso que é a imagem vendida, é essa. A gente tem que tomar cuidado para que a imprensa não acabe com o Pirapora. Por que a Rede Globo não mostrou? Nós recebemos agora esses dias lá no MDA, lá no INCRA em Belo Horizonte, uma patrol e uma reta escavadeira. Aí eu fiz um convite para o presidente do MDA lá, para que ele viesse fazer a entrega das outras máquinas aqui no município de Pirapora, porque o centro de convenção comporta uma solenidade desse tipo. Essas coisas não foram noticiadas, não são propagadas. E aí essa propagação pode, essa força contrária ao nome de Varma, essa força política, essa força que compra essa imprensa, como eu falei com vocês daquele jornal de Belo Horizonte, eles trabalham para que o nome de Varma acabe. Então... Ô, vereador, mas espera aí. O mesmo jornal que publicava, e eu não vou defender o jornal Estado de Minas hoje em dia, mas o mesmo jornal que publicou coisas contra o prefeito, já publicou coisas positivas também. Estaria ele agora, porque ele está fora do poder, querendo levar algum tipo de vantagem? Tipo assim, porque eu não acredito na matéria paga. Sinceramente, eu não acredito. Se você vier aqui, Cláudio, ó, eu vou ser entrevistado, eu vou pagar pela entrevista R$500. Eu não vou aceitar. É claro que pode ter gente que aceita. Pode ter gente que aceita. Mas nesse momento eu não acredito que o jornal, hoje em dia, o jornal Estado de Minas, estejam sendo palcos para falar uma coisa que tá na cara de todo mundo. O prefeito está preso há 20 dias. Ô Cláudio, tem certos assuntos que eles têm maior poder de aparecer de acordo com quem pede. Essa é a realidade. Se tem uma matéria que ela vai ser publicada de uma forma a não ter destaque, ela é produzida num canto. Se é para dar destaque, ela é produzida em outra página. Isso é assim, a gente está acostumado com isso. Mas eu sei que o tempo está curto. Já estouramos o tempo. Já estouramos aqui. Mas nesse assunto da empresa, eu vou deixar o senhor falar sobre o seu trabalho, sim. O senhor está falando muito da imprensa, da Rede Globo, da imprensa, enfim. A imprensa de Pirapora não dá conta da prisão do ex-prefeito, em momento algum noticiou. Apenas com exceção do Falando Sério. O Jornal Essa imprensa está sendo paga? Moço. Não, o Jornal noticiando. Não, ela falou de forma... Não, foi na primeira capa. Mas foi na primeira não falou nomes, não citou... Não. A imprensa tem 5 regras básicas. Quem, onde, quando, como e por quê. E faltou esses elementos naquela matéria. Né? Os quens que foram presos. Essa imprensa, então, de Pirapora, que não dá essas notícias, que não está repercutindo isso, são compradas? Não, eu estou te falando, a imprensa aqui, estou te falando da matéria que eu vi no Jornal Semana de primeira capa, que foi só isso, esses dias para trás aí. E não via a imprensa, essa mesmo que você está falando que às vezes não noticia, que eu estou falando que não noticiou, eu não vi no momento, até às vezes tem razão dessa situação de Varma, noticiar nada sobre esse assunto. Porque aí você me perguntou, eu estou sendo questionado por um assunto que eu estou tranquilo. Sim, eu percebo a sua tranquilidade. Né? Mas aí vou responder por um processo, por uma passagem que eu tive na secretaria. Vou responder por isso. Sim, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que eu quero saber, e o senhor já respondeu isso, é da sua tranquilidade, para ser inquirido a qualquer momento pelo Poder Judiciário para responder aquilo que era a responsabilidade no momento que o senhor estava exercendo aquela função, né? Como vereador, rapidamente, 1 minuto para nós encerrarmos, qual vai ser o seu comportamento, vereador, a partir de agora, investido desse poder que é constituído pelo Legislativo? Emerson, as pessoas eles esperam resultado da gestão pública. Quem está com a sua rua sem asfaltar quer o asfalto, a pessoa quer um transporte melhor, quer uma cidade melhor, quer mais emprego, quer mais casas para morar. Então é essa linha, a gente tem uma experiência boa, nós vamos exercer o papel de vereador, vamos cobrar muito, ter uma visão mais ampla, porque eu estava restrito à Secretaria de Infraestrutura, né? E agora nós vamos cooperar com a administração municipal no sentido de cobrar com relação à saúde, com relação ao turismo, com relação à geração de emprego, com relação a um trabalho mais amplo. Como eu estou falando com você, tem uma questão política que vai estar daqui a pouco sendo discutida e a gente precisa discutir isso regional. Então, com a experiência dos mandatos anteriores, nós vamos trabalhar nessa linha. Acreditamos na capacidade do prefeito Léo de fazer um bom governo. A gente espera que ele, ao substituir, ao indicar o novo nome da pessoa para assumir a Secretaria de Infraestrutura, essa pessoa trabalhe mesmo com afinco, trabalhe mesmo com o objetivo de dar resultado, não só pelo salário, porque a grande maioria de pessoas, eles vão para as prefeituras para pegar o salário, e a gente quer isso. Eu quero atestar aos senhores secretários, senhores diretores, as pessoas contratadas, aos servidores públicos, de que Idemar Cordeiro na Câmara é uma cobrança de uma cidade melhor, e uma cidade melhor compete a todos nós,
ao gari, ao médico, ao enfermeiro, ao advogado, principalmente a todos nós que somos servidores públicos, também à população. Então eu sempre gostei de registrar a participação da população em fazer uma cidade melhor. Aquela pessoa que vem, que cuida de sua calçada, que cuida de sua árvore, né, que cuida da frente de sua casa, varrendo. Isso é lição de cidadania. Então Pirapora pode passar por todos esses tormentos: cassação de prefeito, prisão de ex-prefeito, tudo. Agora o povo tem que saber que a cidade é dele, cuidar. Quanto mais tumultuado estiver, mais nós temos que fazer a nossa parte para que a cidade seja uma cidade melhor. Então nós vamos trabalhar nessa linha. Quero, numa oportunidade futura, vir aqui enumerar as ações do ex-prefeito Varmelo. Eu quero vir aqui, para essas pessoas que não conseguem chegar, enumerar as ações do nosso prefeito Léo. Quero aqui anunciar as boas novas de um projeto político para a nossa Pirapora e para o nosso norte de Minas. Tá certo. Ei, vereador, obrigado por sua presença aqui no Falando Sério. Eu que agradeço você, agradeço a Adriana, agradeço a todos vocês aqui. E vocês são pessoas convidadas a estar com nós na busca de dias melhores para Pirapora. Quem sabe, a partir desse tumulto que aconteceu, Pirapora realmente surja forte como ela merece ser. Falar em surgir, poderá então o Fênix ressurgir das cinzas? A Fênix. São 13h07. Um abraço pra você, obrigado pelo rádio ligado. Nós estamos indo embora, prometendo voltar amanhã, se Deus assim nos permitir. Vou torcer hoje pro Galo. O Galo vai ser campeão. Vai, Galo! Um abraço, tchau, te cuida. Tchau e até amanhã.